O tiro erra o alvo. Empolgação vira decepção. A caça vira contra o caçador. E o leão com o Santos se torna indomável. Luiz Roberto mostra o que a fúria do leão fez com o temido domador. É quase um escanteio para o Santos. Vai lá o Dutra para fazer a cobrança. Claudio Miro, Argel na área. Aí vem o levantamento, um toque de cabeça. Gol do Santos! Marcos Assunção de cabeça. Vem de novo o Alessandro, muito acionado. Vai o Alessandro, tá sozinho. Rodrigão na área, acabando caia também. Ele levanta, Eduardo Marques passou, sobrou Marcos Assunção agora. Gol! Assunção, número 5, outra vez no Maracanã. Não adiantou nem Parreira receber ajuda de... Olha a chegada do Flamengo, boa bola com o Iranildo, bateu pro gol, bateu pra fora. Vem a cobrança de escanteio do Iranildo. Olha o toque de cabeça, Rogério! Espetacular a defesa do goleiro Rogério do São Paulo. Ela passou, veio aqui pela esquerda, Souza jogou rasteira. Ia dando bobeira a zaga do Flamengo, o Dodô foi mais rápido. O Serginho dispara pela esquerda, o Marcelinho vai arriscar o chute, Klemer teve que rebater, veio uma bomba. Vem o time do São Paulo, jogando à direita pro Dodô, ajeitou, bateu pra fora. Outra bola para a área, Souza dominou na entrada da área, tentou trazer pro pé direito, bateu, caiu, Klemer e fez a defesa. Olha o Romário tendo a chance, pegando de primeira. E o São Paulo ataca pela esquerda com o Serginho. A bola passou, chegou no Zé Carlos. Dominou, botou no chão, cruzou de novo a cabeçada. Dodô! Gol! Dodô do São Paulo! Jorginho, boa bola de primeira. Ficou na cara do Klemer, o Marcelinho bateu, Klemer! Ela chega no Romário. Ele domina. Vai pra cima da marcação, trouxe pro pé direito, bateu na trave! E o Rogério pegou! Partiu a Tirson, passou, nem o Romário, vem uma bomba que vai pra fora do Beto! E sabe que tem aí o Romário pra tocar de calcanhar pro Caio, devolveu pro Romário na trave! Partiu o Romário, pé direito, Rogério na defesa, Rogério vai pra cobrança de falta, olha a bola para dentro da área, passou pela defesa, bateu pro gol! Guilherme do Vasco! Uma falta perigosa pro Vasco cobrar. Toda a atenção ali da defesa, jogada ensaiada, um tiro pro gol! Juninho do Vasco! Aí o Guilherme, belo passe, toque de primeira pro Juninho, chega no fundo, vem o cruzamento, Donizete de primeira, golaço! Golaço! Donizete! O Juninho vem pra batida do escanteio. É bola pro Marcos sair, não deu pra ele! Gol! Um bom espetáculo para o torcedor. Olha o Vasco chegando. E o juiz da pênalti. Autorizou o Reinaldo Ribas. Partiu Guilherme, pé direito. Gol! Guilherme do Vasco. Donizete que já deixou o campo. O Guilherme acabou de ser substituído. Nós teremos 2 minutos de acréscimo. Palmeiras vai tentando o gol de honra e consegue. Gol! De Jackson para o Palmeiras. E agora, para a alegria do torcedor do Botafogo e todo o Brasil,
A grande vitória, marcante vitória que entra para a história, a maior, a mais elástica goleada em todos os confrontos de Botafogo e Corinthians em jogos do Rio-São Paulo. 6-1 Botafogo em cima do Corinthians. Vamos aos gols. Jogando no meio campo, numa posição mais ofensiva do que ele costuma jogar, sabe tudo o Valber. Olha o gol do Botafogo, Bebeto tocou, bateu. Gol! Aí o Sérgio Manuel botou na frente, lá vem o Botafogo chegando, chega duro por baixo a marcação. O juiz deu pênalti. Lá vai Sérgio Manuel, ele, o Ney, partiu, perna esquerda, bateu, gol! Esse comitê julga. Aí a bola batida direto pra área, gol! Bandoque o zagueiro numa bobeira do goleiro Ney. Aí Marcelinho de novo na cobrança, bateu fechado, Wagner passou em branco, gol! Batata, meio sem jeito, mas o que interessa pro Corinthians é que a bola entrou. Tentativa de jogada com o Fábio Augusto, ótima devolução, vai à linha de fundo, olha o cruzamento, olha o gol! Gol! Zé Carlos, aos 37 do primeiro tempo, e tem mais Botafogo, quer o quinto gol, olha a bola batida, gol! Fábio Augusto! E outra vez a cobrança do Fábio Augusto, o Rodrigo é que mete a mão esquerda na bola. Ele contra o Ney, pode ser o segundo, o sexto, partiu, Bebeto, pé direito, bateu, gol! Ontem foram pelo grupo 1, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Palmeiras e assumiu a liderança com 2 vitórias em 2 partidas. No Maracanã, o Fluminense do técnico Carlos Alberto Parreira surpreendeu depois de 2 derrotas seguidas, no amistoso contra o Flamengo na semana passada. E na estreia do Rio-São Paulo contra o Santos, o tricolor do Rio venceu, passou pelo Vasco numa noite de muitos gols e muita chuva. Aos 7 minutos do primeiro gol, a zaga do Fluminense se atrapalha. Donizete invade a área e solta a bomba. 1-0 Vasco. Rony é derrubado. Falta que França cobra. É o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. 1-1. Mais uma falta e de novo França bate, virando o jogo para o Fluminense. 2-1. Segundo tempo, boa jogada de Zé Maria e Donizete aparece para empatar para o Vasco. 2-2. Boa jogada de Rony, ele passa por Odivan e chuta rasteiro no canto de Carlos Germano. 3-2 Fluminense. Magno Alves recebe dentro da área e gira para fechar o placar. Final Fluminense de virada 4, Vasco 2. Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, Eduardo Marques chuta, o goleiro Marcos solta 2 vezes e Jorginho abre o placar, 1-0 Santos. 2 minutos depois, empate do Palmeiras, Neném cobra falta e Narciso faz contra, 1-1. No primeiro minuto do segundo tempo, Rodrigão faz o segundo do Santos, 2-1. Boa jogada de Eduardo Marques e Alessandro chuta cruzado. Final Santos 3, Palmeiras 1. Hoje à noite os times do grupo 2... Final entre Flamengo e Botafogo, 4-4. E o São Paulo vai para a liderança isolada do grupo 2, para a tristeza da torcida fiel. No Pacaembu, o jogo começa e o São Paulo vai logo para o ataque. Souza cruza para trás e Edmilson chega batendo. São Paulo 1-0. O juiz Jorge Travassos marca pênalti contra o São Paulo neste lance. Marcelinho cobra e empata o jogo, 1-1. Nos descontos, Reinaldo manda a bola de fora da área. Ney rebate e Belete faz o gol que vale a liderança do grupo 2. São Paulo 2, Corinthians 1. Botafogo e Flamengo no Maracanã. Valber entra driblando pela área, chuta de pé esquerdo e abre a contagem, 1-0 Botafogo. O baixinho Romário faz a torcida adversária ficar quieta com este golaço, 1-1. Mas não dá tempo nem para o Flamengo comemorar. Zé Carlos coloca o Botafogo em vantagem, 2-1. No segundo tempo, o lateral Atirson chuta de fora da área e encobre o goleiro Wagner, que erra o golpe de vista, 2-2. Falta em 2 lances contra o Flamengo. Bebeto faz 3-2 Botafogo, de novo na frente. E Sérgio Manuel, de pênalti, amplia para o Botafogo. Agora, não perca conta, 4-2. O terceiro gol do Flamengo é difícil de entrar. A bola rebate na zaga e Fábio Baiano diminui para o Flamengo. O mesmo Fábio Baiano faz a jogada. Chuta e Rodrigo Mendes apenas desvia para fazer o gol de empate. Flamengo 4, Botafogo 4, placar final.
10 horas. No Morumbi, o São Paulo começou arrasador. Varley fez grande jogada pela esquerda, cruzou para Dodô marcar aos 25 segundos de jogo. Novamente Varley ao lado da área, ele sofreu falta de Bandock. Serginho cobrou direto e Wagner não alcançou. 2-0 São Paulo. Segundo tempo, e olha o Varley de novo. Grande jogada, cruzamento para Dodô que chuta em cima de Wagner. Agora o Botafogo, depois da furada de Serginho, Rogério tirou de soco no rebote Zé Carlos, chutou para fora. O São Paulo ainda tentou com Dodô e depois com Souza, mas Wagner apareceu bem. Final São Paulo 2, Botafogo 0. E agora os gols e os melhores momentos da vitória do Flamengo no clássico contra o Corinthians aqui no Maracanã. Léo Batista. No primeiro tempo, Flamengo e Corinthians tiveram poucas chances de gol. Do lado rubro-negro, a melhor delas foi o chute de Iranildo, que passou rente à trave. O Corinthians ameaçou no córner de Marcelinho. Klemer espalmou para o meio da área. Fernando Baiano chutou forte, mas Klemer salvou. Segundo tempo, aos 21 minutos, Iranildo tocou para Romário dentro da área. Ele deu um corte em Batata e sofreu pênalti. Na hora da cobrança, o baixinho bateu mal e Maurício defendeu. 5 minutos depois, Rodrigo Mendes, que entrou no lugar de Beto, mandou uma bomba de fora da área. Maurício espalmou, Iranildo acertou de primeira. Flamengo 1, Corinthians 0. 2 minutos depois, falta de Batata em Rodrigo Mendes. Ele mesmo bateu, a bola desviou em crise e enganou Maurício. Flamengo 2-0, placar final. Casagrande termina o primeiro. Mas ontem foi a vez de o Fluminense ser goleado pelo Santos. O time da Vila Belmiro lidera o grupo 1 do torneio Rio-São Paulo com 10 pontos em 4 jogos. O time carioca tem 6. Já o Flamengo, mesmo jogando em casa, também perdeu. Foi para o São Paulo, que tem a melhor campanha do torneio. 4 jogos, 4 vitórias, líder do grupo 2. Com a vitória de ontem, o São Paulo se classificou antecipadamente para a segunda fase. No Maracanã, Flamengo e São Paulo. O único gol do jogo acontece no segundo tempo. Bola na área do Flamengo e Edmilson marca de cabeça. 1-0 São Paulo. Santos e Fluminense jogam na Vila Belmiro. Alessandro arranca pela direita e chuta 2 vezes. A bola desvia na mão do zagueiro e entra. 1-0 Santos. Dutra bate na entrada da área, no ângulo do goleiro Adilson. É o segundo gol paulista. 2-0 Santos. No segundo tempo, Argel faz 3-0. Quando eu subi na bola, eu já vi que eu poderia fazer o gol e cabecei de olho aberto, como eu sempre cabecei. E consegui fazer o 8º gol com a camisa do Santos. Eu acho que tá bom para um zagueiro, tá beleza. Túlio recebe dentro da área e diminui para o Fluminense. 3-1. Ataque pela esquerda e Caico marca de cabeça. Final Santos 4, Fluminense 1. A vitória do Palmeiras sobre o Fluminense pelo torneio Rio-São Paulo. Ainda pela rodada de hoje, o Vasco venceu o Santos de virada. Apesar da derrota, a equipe paulista já está classificada para as semifinais da competição. O Santos dá a impressão de que vai vencer com facilidade. Alessandro faz a jogada do primeiro gol, marcado por Eduardo Marques. O segundo sai na cobrança de falta de Marcos Assunção. No segundo tempo, a virada começa com um pênalti sofrido por Zezinho. Felipe desconta, 2-1. Paulo Miranda empata o jogo, 2-2. O Santos não consegue parar Felipe. É dele a jogada que dá origem ao gol da vitória, marcado por Guilherme. Final, Vasco 3, Santos 2. No outro jogo de hoje, o Palmeiras venceu o Fluminense também de virada. Uma partida com muita chuva em São Paulo, como conta o repórter César Augusto. Uma tempestade caiu sobre o Parque Antártica. Muita água, atrapalhando o jogo entre Palmeiras e Fluminense. Quem estava no banco de reservas do Palmeiras sofreu com uma inundação. Quem estava em campo sofreu ainda mais. Enquanto os reservas do Palmeiras se escondiam e se protegiam da água, os titulares apanhavam da chuva e do Fluminense. Marcos levou um gol de Rony. Pode pintar, bateu Marcos, de novo Rony. Gol do Fluminense! E levou um choque por causa de um raio. Girou, Alex segura a bola. Um
um choque de dar medo. Tem um filhinho novo agora, nasceu dia 17, o Luca. E porque a gente tem filho, a gente fica com medo de tudo, né? O repórter de rádio, Alex Miller, também foi vítima de um choque. Chegou a cair, mas foi só um susto. Logo, ele se recuperou. O Palmeiras também foi se recuperando aos poucos e foi melhorando como o tempo. Limpou bem, ajeitou, bateu, golaço de Jackson do Palmeiras. Jackson fez 2 gols. Deu no Roger, voltou pro Jackson. O Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Rio São Paulo. E o sol voltou a brilhar no Parque Antártica. O Botafogo tirou a invencibilidade do São Paulo, time de melhor campanha no torneio, e pode garantir quarta-feira contra o Flamengo a segunda vaga do Grupo 2 para as semifinais. Em São Paulo, show de Romário. O atacante ajudou o Flamengo a conquistar a segunda vitória do time carioca sobre o Corinthians no torneio Rio-São Paulo. No Pacaembu, o Flamengo abre o marcador logo aos 4 minutos. Depois do cruzamento, o estreante Leandro chuta no travessão e na volta, Beto faz o gol. 1-0. 2 minutos depois, Romário dribla Amaral e quase sem ângulo faz um golaço. 2-0 Flamengo. No segundo tempo, Wagner lança Romário, que dribla o goleiro Ney e marca o segundo dele, o terceiro do Flamengo. Final, Corinthians 0, Flamengo 3. No Maracanã, Botafogo e São Paulo. Aos 10 minutos, a zaga do São Paulo não corta e Bebeto faz 1-0. Agora é a vez da zaga do Botafogo falhar. A bola sobra para Edmilson empatar para o São Paulo. 1-1. No segundo tempo, Zé Carlos recebe na área e é derrubado por Nem. Pênalti. Sérgio Manuel cobra. Final, Botafogo 2, São Paulo 1. Santos e São Paulo já estão nas semifinais do torneio Rio-São Paulo. Faltam 2 vagas que vão ficar entre os 4 grandes do futebol carioca. No grupo A, o Santos em primeiro com 10 pontos tem lugar certo na próxima fase. O Vasco com 7 e o Fluminense com 6 disputam a segunda vaga da chave. O Palmeiras está em último com 3 pontos. No grupo B, o classificado São Paulo lidera com 12 pontos. A luta para chegar às semifinais agora está entre Botafogo e Flamengo. Os dois times estão com 7 pontos, mas o Botafogo tem um jogo a menos. O Corinthians, sem 1 ponto sequer, está eliminado. Pelos números que você viu aí, o Botafogo se classifica com uma vitória no clássico de quarta-feira contra o Flamengo. A equipe vai enfrentar o rival embalada depois de tirar a invencibilidade do São Paulo no Maracanã. A torcida dá início ao show botafoguense num concerto para corneta e coral. Bebeto não deixa a torcida esfriar. Aos 10 minutos aproveita a sobra e faz 1-0 Botafogo. Em frente ao banco do São Paulo, Carpegiani não para quieto. Quer empurrar o time com gestos. E realmente o gol de empate tem a mão do técnico. Numa jogada ensaiada, Edmilson faz 1-1. Veja na repetição, Edmilson recebe a bola, mas o jogador do Botafogo dá condições ao Edmilson. São Paulo chega ao empate 1-1. No segundo tempo, o estádio se cobre de nuvens negras. Negras não, alvinegras. O vento conspira contra a elegância de Carpegiani. O São Paulo perde Varley. Ele tinha cartão amarelo e mesmo não sendo tão violento, é expulso nesta falta. E aí vem o Botafogo. O São Paulo tenta se segurar até que nem faz pênalti em Zé Carlos. Sérgio Manuel bate e define a vitória do Botafogo. 2-1. Depois da expulsão, a equipe naturalmente do Botafogo cresceu um pouco. Infelizmente nós tomamos um gol de pênalti, bola parada, fica difícil de analisar. Agora o Botafogo decide a vaga no jogo contra o Flamengo. Bebeto espera que a torcida dê mais um show no Maracanã. A torcida merece tudo isso, vem aí, ó. Vem aí, compareceu, tá gritando até agora. Então só tem que chegar quarta-feira e fazer o gol de novo. Com chuva, com tudo eles aí? Com tudo, tá aí, tá aí. Parabéns. Além da vitória, Bebeto tem um outro motivo para estar bem feliz. Com 4 gols, ele é um dos artilheiros do torneio Rio-São Paulo, ao lado de Guilherme, do Vasco. Mas há um terceiro atacante que anda em alta. Romário é o nome do Flamengo. O baixinho comanda o time carioca na vitória sobre o Corinthians e faz a torcida paulista perder a cabeça no Pacaembu.
jogadores sabem que eu não estou aqui mais para jogar bem, eu estou aqui para fazer gol. É o suficiente para deixar uma das torcidas mais populares do país em festa e a outra em total desespero. O maior problema do Corinthians está fora de campo, é a falta de dinheiro. Os jogadores não receberam, por exemplo, o prêmio pela conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado. Edilson e Marcelinho ameaçaram nem entrar em campo por causa disso. Vampeta teve que ir buscar Edilson na casa dele na véspera do jogo e convencê-lo a ir para a concentração. E não existe nenhuma previsão para o fim dessa crise. Ameaça de greve. Sorte do Flamengo, Flamengo de Romário. Uma tarde de total inspiração do baixinho. Aos 4 minutos a jogada começou com ele na direita. E acabou no chute certeiro de Beto. Vem aqui buscar, toca bem na bola pro Pimentel, a torcida do Flamengo gosta, o cruzamento do Pimentel, pega o Leandro na trave, no rebote! Gol! 2 minutos depois, Romário foi genial. Um drible sem piedade, um gol de craque. Que golaço! O Flamengo ainda teve um gol corretamente anulado por Samir Araque. Repare que só Gamarra está entre o jogador Leandro e o gol na hora do passe. Está dando impedimento para o jogo. Impedimento. Tem que ter 2 jogadores entre o atacante e a linha de fundo. E nesse lance só tinha um zagueiro dando gol. Mas o árbitro errou ao não marcar um pênalti em Edilson. O Corinthians foi vaiado pela própria torcida pela primeira vez desde a conquista do título brasileiro. O detonador da crise entra em cena mais uma vez. É a estrela principal de outra obra de arte. Posição normal, Romário driblou o goleiro, bateu! Romário provocou a torcida e foi aplaudido pelos corintianos. Fiquei, inclusive, até emocionado quando foi gritado meu nome. Isso é mais uma prova de que o meu trabalho é reconhecido em todo o Brasil. A crise financeira atingiu o coração e a razão dos torcedores. Alguns invadiram o campo para agredir os jogadores do time paulista. O técnico Oswaldo de Oliveira, pela primeira vez, foi vaiado e xingado. São coisas do futebol. A torcida tem o direito dela. Pagou, fala o que quer. Com dinheiro na mão, os torcedores chamavam os jogadores do Corinthians de mercenários. Nós, atletas, a gente joga por prazer. E a gente joga por amor essa camisa. Cada um tem o seu salário digno, mas o que a gente joga aqui, a gente joga por prazer. Ninguém joga por dinheiro, não. A crise está de vez instalada. Maracanã com mais de 65 mil pessoas e renda superior a R$400 mil. Recorde no torneio. Festa na arquibancada, no campo jogo nervoso, Flamengo melhor quase o tempo todo. Mas com um empate, o Botafogo agora pode até perder por um gol de diferença para o Corinthians no sábado, que ainda assim se classifica para as semifinais do Rio-São Paulo. Flamengo e Botafogo batem o recorde de público do torneio Rio-São Paulo. Quase 65 mil pessoas no Maracanã. E a galera delira com a entrada de um time que só vai a campo desfilar. Quando a bola rola, o Flamengo é melhor. Romário cria as melhores chances. Aos 24 minutos, ele repete o drible elástico do jogo contra o Corinthians e chuta, mas a bola passa raspando. Depois, com um leve toque, encobre o goleiro Wagner. Bandock salva em cima da linha. No segundo tempo, o coadjuvante de Romário vira a estrela. Depois do cruzamento de Pimentel, Leandro abre o placar. O gol entusiasma a torcida e o time. Bebeto, muito marcado, recebe a ajuda do jovem Felipe. O Felipe recebe a ajuda de Pimentel para empatar o jogo a 5 minutos do fim. E por pouco, Leandro não estraga a festa. O resultado só agradou a torcida do Botafogo. O time alvinegro agora precisa de apenas um empate contra o Corinthians para ficar com a vaga nas semifinais do torneio Rio-São Paulo. E até uma derrota por um gol de diferença também serve. Eu acho que vantagem você só adquire se você faz as coisas bem. Então temos que jogar bem contra o Corinthians para chegarmos à classificação. Depois de 4 derrotas seguidas, o Corinthians já eliminado empatou com o São Paulo, que já tem vaga assegurada.
Muita chuva também no Morumbi e aos 22 minutos do primeiro tempo, falta para o Corinthians. Marcelinho cobra, Corinthians 1-0. Segundo tempo, o juiz marca pênalti de batata em Reinaldo. Serginho bate e faz. Corinthians 1, São Paulo 1. Insatisfeita com Oliveira, a diretoria do Corinthians convidou agora há pouco Paulo Autuori para ser o técnico da equipe. Autuori, que está trabalhando no Internacional, ainda não respondeu. Paulistas em vantagem no torneio Rio-São Paulo. O Santos joga por um empate na segunda partida contra o Botafogo para chegar à final. Uma vantagem alcançada depois da vitória no Morumbi, conquistada com um gol de Marcos Assunção. Num campeonato de gols incríveis perdidos, Jorginho ficaria fácil com o primeiro lugar. Um jogo equilibrado, a diferença vestia a camisa 7 do Santos. O ponta Alessandro. As principais jogadas passaram pelos pés dele. Jogadas perigosas. Alessandro deu trabalho para Wagner. Teve hora em que sobrou habilidade, faltou pontaria. O melhor jogador do Santos, numa noite vitoriosa, vai para um descanso merecido, depois de garantido o 1-0. É bastante estressante, sabe? A musculatura toda dolorida. A dor de Marcos Assunção foi maior e vai levar mais tempo. Durante 15 dias, o autor do gol do Santos vai ficar longe da bola. Marcos Assunção se machucou e deixou o campo de marca. Ele luxou o ombro direito, saiu do estádio e foi direto para o hospital para imobilizar o local. Marcos Assunção está fora do Rio-São Paulo. Gols como esse, ele não faz mais nessa competição. Bom, eu acabei de falar o Oliveira, eu estou querendo me referir ao técnico Oswaldo de Oliveira, o técnico do Corinthians. O São Paulo também precisa de um empate para ir à decisão do Rio-São Paulo. A equipe de Paulo César Carpegiani resiste à pressão do Vasco e sai do Maracanã com a vitória na primeira partida da semifinal. O São Paulo tem Serginho, que quando quer joga sozinho. O 1-0 foi assim. O Vasco tem Felipe, um lateral que também não precisa mais de ninguém para jogar. Esse duelo de talentos é observado por Vanderlei Luxemburgo. Mas preste atenção, Vanderlei. Veja e ouça. O segundo do São Paulo, uma obra de Dodô. Quem faz barulho agora é Antônio Lopes. Reclama do pênalti que Oscar Roberto de Godoy marca. Repare que Nasa derruba Varley fora da área. Todo mundo viu a grama que foi arrancada na disputa de bola e ele quis dar dentro da área, tudo bem. A irritação de Lopes não impede um outro som desesperador para os vascaínos. Enquanto o grito de gol sai lentamente da boca de Carpegiani, Serginho, o autor, comemora. O desânimo dos cariocas vira esperança quando Nem derruba Juninho. 30 mil torcedores se levantam. Mas depois da cobrança de Ramon, todo mundo senta de novo. Apesar do placar, a torcedora ainda confia. Principalmente em Luizão. Outros lançam mão de velhas músicas para demonstrar fé. O segundo tempo prova que eles estão quase certos. Ramon sofre pênalti. Nem é expulso. Juninho marca o primeiro do Vasco. É dele ainda toda a jogada do segundo gol feito por Luizão. Aquela mocinha tinha razão. Outros gols não saem por causa de Rogério. E também da trave, que impede o gol de Felipe. Quase que a torcida viu o Vasco ser realmente o time da virada. São Paulo 3-2. O São Paulo não vencia o Vasco há 7 anos. Há 9 jogos. Esse tabu sempre cai. E a queda desse tabu significa uma grande vantagem no jogo de quarta-feira. Para o São Paulo ir à final.
Noite dos visitantes na rodada que definiu os finalistas do torneio Rio-São Paulo. O Santos conquistou a vaga derrotando o Botafogo no Maracanã. Vanderlei chega ao Maracanã. O Botafogo enfrenta o Santos, time com o qual Luxemburgo foi campeão do Rio-São Paulo de 97. Mas, pelo jeito, glórias passadas não movem o técnico da seleção. Tem a cara de santista, entendeu? A memória de Luxemburgo, porém, não vai apagar tão cedo essa jogada de Alessandro. Primeiro são acrobacias na frente de Edmar. Depois, cambalhotas. 1-0 de virar a cabeça. São 9 minutos e os botafoguenses não acreditam. Já os santistas têm fé que vem mais alegria pelo caminho. Pedido plenamente atendido. Alessandro dá o passe para Viola fazer 2-0. Leão ergue os braços, mas logo depois o técnico passa a mão na juba, preocupado. Alessandro e Anderson são expulsos. Zé Carlos do Botafogo também sai. 3 cartões vermelhos para conter a violência das duas equipes que fizeram um clássico com 72 faltas. A vantagem de ter um jogador a mais não é aproveitada pelo Botafogo. Milson acerta a trave. Paz e amor para o Santos, que vence por 2-0 e vai decidir o torneio Rio-São Paulo. Equipe dos batedores aí, como as pessoas chamam, né? A equipe dos jogadores violentos. Tá na final. Até agora, no Rio-São Paulo de 99, já aconteceram 18 confrontos entre cariocas e paulistas. Os times do Rio venceram 9, os de São Paulo 8, e houve apenas um empate. O Santos tem agora 2 chances de virar esse confronto a favor dos paulistas. Já o futebol carioca vai abraçar a causa do Vasco, se quiser se manter em vantagem nesse emocionante duelo do Rio-São Paulo. Essa causa vascaína surgiu depois de uma reação que parecia impossível. O time do Rio mostrou muita garra para arrancar a classificação dentro do Morumbi contra o São Paulo. Na torcida são 30 mil São Paulinos contra apenas 300 vascaínos. Ainda assim há uma vantagem carioca. Entre os tricolores está Serginho, atualmente o melhor jogador do São Paulo. Ele fica de fora por causa de uma lesão na coxa. Melhor para o Vasco, que tem Felipe. Ele arruma uma falta. Ramon cobra, Odivan e Edmilson desviam e Rogério não segura. O gol não assusta o São Paulo, que passa a pressionar o goleiro Carlos Germano. Dodô tem 2 boas chances. Jogou para a área. Chegou o Varley, chegou o Dodô para fora! Vem mais um cruzamento. Por baixo agora, olha o tiro! A pressão paulista aumenta no segundo tempo e vem um empate com Varley. 1-1 classifica o São Paulo. O agitado técnico Antônio Lopes muda o Vasco. Entram Wagner e Guilherme e se dão bem. Wagner marca um golaço. Aí o Wagner se livrando da falta, entrando, grande jogada, olha que golaço! Gol! Logo depois é a vez de Guilherme. Um gol de oportunismo, de quem tem a sorte de ser artilheiro. Um gol que mata o São Paulo. 3-1 Vasco. Esse campeonato nós sofremos demais. Foi assim contra o Santos em São Januário, contra o São Paulo também no Morumbi. Mas aí, estamos na final, vamos lutar para ser campeão. Os São Paulinos lamentaram a ausência de Serginho, mas não acham que isso foi fundamental para a vitória do Vasco. Na opinião de quem estava em campo, o que decidiu o jogo a favor do time carioca foi um lance que aconteceu bem aqui durante o segundo tempo. Ainda estava 1-1. França mata no peito e bate. Mauro Galvão salva com Carlos Germano já vencido. Eu acho que se a bola entrasse 2-1, ia ficar difícil o Vasco superar, porque a nossa torcida ia crescer e incentivar mais a gente ia até se classificar. Vem mais Santos por aí agora. Outro grande jogo, vamos decidir. A equipe do Rio é melhor e conquista uma grande vitória na primeira partida da final do torneio Rio-São Paulo. Antônio Lopes e Leão, um deles sairá do Maracanã mais perto da conquista do Rio-São Paulo. Vasco e Santos, quem vai ficar com a vantagem? E vantagem é o que ninguém quer dar ao adversário. Os dois times chegam duro e empatam no número de faltas.
São 27 para cada lado. No primeiro tempo, igualdade também nas chances perdidas. Argel, sozinho, não acerta o gol. Donizete, sem goleiro, cabeceia para fora. Mas o Vasco tem zagueiro bom da cabeça, não é, Mauro Galvão? Mauro Galvão, o capitão, aos 16 minutos. A ponte aérea também funciona no Santos, com o baixinho Alessandro. É do Santos! O equilíbrio do jogo faz Lopes repetir as substituições que havia feito contra o São Paulo. Entram Zezinho e Wagner. O Vasco aumenta a pressão. O Santos para as jogadas perto da área. Em uma delas, o zagueiro Sandro é expulso. E em outra, Juninho explode o Maracanã. A torcida ainda comemora o segundo gol quando Nasa, o jogador mais faltoso em campo, faz a 7ª infração e recebe cartão vermelho. Com 10 jogadores para cada lado, sobram espaços. Mauro Galvão enxerga o buraco e lança Zezinho. O atacante que pela primeira vez joga no Maracanã, mata o peixe. Repare no tira-teima que não há impedimento. 3 para o Vasco, 1 para o Santos. Eu acho que pela primeira vez que eu piso no Maracanã, pisar com o pé direito, fazendo um gol, e quem sabe se não é um gol campeão. O time estava muito bem montado, muito tranquilo, aí expulsa um jogador. Aí as coisas começam a acontecer. A vitória deixa o Vasco muito perto do título. Na próxima quarta-feira, o time pode até perder por 1 gol de diferença para conquistar o torneio Rio-São Paulo, o primeiro título do ano. Você não pode se acomodar, a nossa equipe ganhou o primeiro tempo, agora nós temos o segundo tempo ainda que vai ser lá em São Paulo. E o Vasco faz valer a vantagem conquistada no Maracanã. Com grande estilo, a equipe carioca segura o Santos e sai do Morumbi com uma grande vitória e o título do torneio Rio-São Paulo. Para o Santos eram 30 mil pares de olhos para ver, 30 mil bocas para incentivar. Gritos por um time esforçado. Aí o Santos no ataque. A tentativa bateu pro gol. Já passa a direita ali de Carlos Germano. Para o Vasco, 2 mil torcedores. E foi o suficiente. Partiu o Juninho, pé direito, bateu na trave. Para todos, o olhar do consultor técnico da seleção brasileira, Candinho, foi de uma falta que nasceu o primeiro gol vascaíno. Zé Maria cobrou e Zete não alcançou. O primeiro tempo terminou em 1-0. O segundo começou em 1-1. Como? Pergunte a Alessandro. Um gol relâmpago aos 30 segundos. Foi de virar a cabeça. Seria o princípio de uma virada mágica? Talvez. Só que enquanto os vascaínos tinham Mr. M, o mágico santista, se estava presente, dormiu no ponto. E aí, ficou fácil para Juninho. Juninho, ele é perigoso, botou na frente e bateu pro gol. Vasco 2-1. Vasco, campeão. Uma equipe que trabalha da forma do Vasco, dificilmente a gente vai disputar um título para que a gente não chegue na final e ser campeão. Ano passado, nós fomos o terceiro, esse nós fomos o segundo. E vamos ver se amanhã somos o primeiro. Pelo menos o importante é que o torcedor do Santos sabe que nós chegamos sempre. É bem verdade que não ganhamos, mas que chega, chega. Mais bonito terminar um campeonato, ser campeão com uma vitória. Juninho, ele é perigoso, botou na frente e bateu pro gol. Gol!